Estamos de volta com a Daniela Dias, da Miami. Ela é consultora empresarial e pessoal, terapeuta emocional, criadora da Power Session, uma sessão de terapia estratégica para a solução de limitações emocionais em uma única sessão. Ela veio para a gente falar hoje conosco sobre energia feminina e masculina para um relacionamento saudável. Seja bem-vinda, Daniela. Obrigada, Luana. Muito bom estar aqui com você nessa tarde e com todos vocês que estão aqui assistindo a gente nesse nosso o nosso evento online, né? Que é como a gente pode estar perto das pessoas hoje. Isso é muito bom estar perto de você, para a gente poder conversar sobre coisas incríveis que fazem parte do nosso ser, que fazem parte do nosso relacionamento, como a gente pode estar cada dia melhor na nossa vida, né? E aqui esse convite da Intime Expo, né, para a gente estar aqui trazendo informação para vocês, agradecer a Miami também por esse convite de estar aqui podendo dividir um pouquinho de conhecimento para todos nós crescermos, não é verdade? E hoje nós vamos falar sobre essa energia feminina e masculina para a gente ter um relacionamento saudável. Então a gente vai entender um pouquinho como é que funciona isso e como a gente pode usar isso a nosso favor para a gente estar cada dia melhor na nossa vida, não é verdade? Isso que é o que importa, né? Relacionamentos saudáveis é o melhor que a gente pode ter assim no mundo, que faz parte da nossa criação, da nossa vontade de ser feliz nessa vida, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre como funciona essa energia aí. Então, quando a gente está pensando assim no nosso dia a dia, né? Muitas vezes a gente está lá pensando, né? Puxa, falar sobre relacionamento é aquela coisa que a gente fica meio descabelando, né? Como a gente faz isso funcionar, né? E aí a gente tem esse importante, né? Quando esse assunto é relacionamento, a gente não tem tantas referências assim, né? Mas a gente pensou, né? Conforme a gente cresce, né? Que tudo isso ia mudar. Mas e aí? Será que mudou mesmo? Tá? Na verdade, a gente continua se descabelando para a gente poder ter um relacionamento saudável, para a gente poder continuar tendo uma vida saudável a dois, mas muitas vezes a gente não sabe como fazer isso, né? Não sabe como isso acontece, né? Então a gente acha que quando a gente cresce que ia mudar, mas olha só que interessante, né? Muda. Só que muitas vezes a gente percebe que acaba mudando para um lado pior, né? Quando a gente não sabe o que fazer, a gente acaba fazendo qualquer coisa, né? Ou a gente faz mais do mesmo, né? E também não resolve. Então, muitas vezes, quando a gente quer entender as pessoas, olha só como é que a gente se sente, né? Ali meio amarrado, meio atado, meio confinado, não sei para onde eu vou, o que eu faço, como é que eu vou falar sobre relacionamento, como é que eu vou fazer meu relacionamento dar certo, né? Então, o que acontece? A gente vai crescendo e quer entender sobre relacionamento e a gente descobre que a gente não sabe fazer isso. Sabe por quê? Porque ninguém ensinou pra gente na escola como ter um relacionamento saudável, como é que homem, como é que mulher funciona, como é que funciona essa coisa chamada energia. Então, vamos lá. A gente começa a se relacionar desde muito cedo, desde lá quando a gente está na barriga da nossa mãe. E aí, a gente vai recebendo informações ao longo da nossa vida, a gente vai crescendo. E o que acontece com a gente? Olha só, a gente é moldado desde a nossa infância pelos nossos pais. Para quê? Para a gente ser o menininho perfeito, a menininha perfeita, e aí a gente é colocado assim em caixinha do menininho, da menininha, e a gente tem que assumir papel para a gente ser aceito. Então, lá se é um menino, ele tem que brincar de carrinho, ele tem que fazer coisas assim, já que desde a infância, dizendo que assim, coisas de homem. E a menina, desde pequena, tem que se comportar, tem que ser bonitinha, ela tem que ser toda fofinha, porque ela é menininha, mais delicada. Só que, gente, ninguém é fofinho, delicado 100% do tempo. E também ninguém é forte 100% do tempo, não é verdade? E aí, o que acontece? A gente vai
entrando nesse movimento nosso de voltar para a caixinha, eu saio da caixinha, mas eu tenho que ser na caixinha. E será que é isso mesmo? Será que é assim mesmo que tem que ser as coisas? Então, assim, ó, dentro da nossa vida, assim, nos nossos relacionamentos, a gente não é, como ser humano, a gente não pode ficar dentro de uma caixinha presa. E principalmente quando essas caixinhas, gente, elas têm ideias antigas, ideias velhas do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é você cuidar do seu corpo, trabalhar com o seu corpo, se você não quer ser nem homem nem mulher. Então, essas caixinhas velhas que era só 0 e 1, que era só ou você está aqui ou você não faz parte, não funciona mais. A nossa sociedade já mudou, nós já mudamos. Então, a gente tem um outro conceito muito importante para a gente trazer para os nossos relacionamentos. Tá? E olha só, para te ajudar a entender melhor assim, os seus relacionamentos, eu vou contar para você agora um grande segredo. Vamos lá descobrir que segredo é esse. Olha só, homens e mulheres são diferentes. Nossa, Dani, que grande segredo, né? Mas o que é interessante, né? Pode ser óbvio, né? Que essa diferença, mas talvez nem tanto, tá? Por quê? A gente não está falando agora mais de sexualidade nem de gênero, tá? Nós vamos falar efetivamente agora, então, do que é essa energia masculina e a energia feminina nos nossos relacionamentos, aí no nosso dia a dia. Então, quando a gente está pensando ali naquela caixinha do homem e da mulher, que está dentro da sexualidade, de gênero, o que acontece? A gente acaba ficando com uma falsa noção de que a gente é aquilo ou a gente tem que ser puramente aquilo. Tá? A gente fica naquele negócio, eu sou uma coisa ou eu sou outra. Tá? E, na verdade, a gente não pode ficar restrito a eu sou uma única coisa. E aí, o que é importante, tá? Quando a gente deixa de lado, né? A gente põe de lado aí essas associação que a gente foi fazendo ao longo do tempo por causa da sociedade, por causa da nossa família, de tudo, com relação a esse gênero, o que acontece? Quando a gente deixa de lado isso, a gente começa a entender que a gente tem uma fusão assim desse feminino e desse masculino dentro da gente. E aí, como é que funciona isso, né? A gente vai pensar assim, tá, mas Dani, como assim, né? Essa fusão do masculino e do feminino aí dentro? Mas se eu sou homem, assim, como assim você está falando que tem energia feminina dentro de mim? Pois é, se a gente for pensar pelo outro lado também, as mulheres, mas como assim, né? Se eu sou mulher, eu tenho energia masculina dentro de mim? Como é que funciona isso, né? Aí um monte de gente começa a pensar assim, poxa, Dani, mas isso aí não é coisa da sua cabeça? Não é coisa que está aí na sua cabeça? Falar que eu, como mulher, tenho energia masculina e eu, como homem, tenho energia feminina? Então, olha só que interessante. Isso é uma coisa que está dentro aqui, ó, da minha cabeça, está dentro da sua cabeça, está dentro da cabeça de todo mundo. Como é que funciona isso, então, né? Vamos lá. Olha só onde que está aí dentro da sua cabeça, tá? Tá nessa pecinha que a gente tem aqui dentro, que é no nosso cérebro, que a gente pode dizer que a gente vai encontrar, então, agora, a resposta para essa coisa dessa energia feminina e masculina que existe em todos nós. Então, quando a gente olha assim, pensa no nosso cérebro, a gente tem lá o nosso cérebro esquerdo e nosso cérebro direito, certo? O que a gente já ouviu falar muito aí na escola e também super falado quando a gente pensa em inteligência emocional, em comportamento, em que lado do cérebro a gente usa mais no nosso dia a dia. Então, se a gente pensar no nosso lado esquerdo do cérebro, o que ele é? É um lado lógico nosso, é um lado racional, é um lado assim muito matemático, né? Dados, informação. Ele pensa em históricos, no analítico, né? Aquela coisa de vamos pensar, analisar aqui as coisas. Ele é bem sequencial, esse cérebro do nosso lado esquerdo. E ele também é aquele cérebro que argumenta. E aí, já do nosso outro lado, o lado direito, o que nós temos?
um lado mais criativo, é o nosso cérebro que ele é mais intuitivo, é o nosso cérebro que ele é artístico, que gosta de criar. A gente viu uma palestra agora aqui, antes da minha agora, que é super artística, super usando esse lado direito do cérebro. É aquele cérebro que guarda a informação eterna, que está tudo guardado ali dentro dele. Mas também é aquele lado nosso que é receptivo, ele gosta de fazer as coisas simultâneas e também gosta de experimentar. Então, o que a gente tem aqui quando a gente olha para esses dois hemisférios cerebrais nossos? Tá? O nosso lado esquerdo, ele é mais o quê? Ele é o nosso cérebro que tem e carrega e traz para a vida essa nossa energia do masculino. Consequentemente, o nosso lado direito do cérebro, o que ele faz? Ele traz mais essa qualidade do feminino. Então, quando a gente está pensando numa arte, quando a gente está criando coisas novas, está inventando, está acolhendo as pessoas, está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a gente está usando mais o nosso cérebro direito e mais uma qualidade feminina que a gente tem. E quando a gente está lá pensando, resolvendo o problema, está lá partindo para o dia a dia, né? Aquela coisa de enfrentar um leão por dia, a gente precisa de uma força maior. Então, a gente vai buscar o quê? Recursos do nosso cérebro, lá do nosso lado direito, o esquerdo, nosso cérebro mais masculino, a parte mais masculina. Então, você percebe? São energias que a gente tem e, na verdade, são forças que a gente tem. E muitas vezes, quando a gente não sabe que lado usar dessas forças, o que acontece com a gente? A gente trava, dá pau. A gente fica ali preso e fala, e agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Então, quando a gente olha para esses dois nossos hemisférios cerebrais, o que está acontecendo? Nós temos, então, dentro da gente a nossa qualidade masculina e feminina ao mesmo tempo. Então, não é uma questão mais de gênero e sexualidade, percebe? Mas sim de energia, de movimento, de como é que a gente pode ir para a vida. Então, quando a gente olha assim para essa energia masculina e energia feminina, é muito a forma como a gente se comporta, como é que a gente age, como é que a gente fala, como é que a gente vive a nossa vida. Então, isso daqui a gente está trazendo o quê? Essas energias feminina e masculinas, elas vivem juntos dentro da gente. E cada uma desses lados, a gente chama assim de polaridades que a gente tem no relacionamento. Então, a gente pode estar vivendo hoje num momento de uma polaridade mais masculina, onde eu estou usando uma energia mais masculina, ou eu posso estar dentro de uma energia mais feminina, mais doce, mais tranquila, onde eu vou estar usando uma energia feminina que ela equilibra com a energia masculina. Então, vamos pensar lá. Quando a gente está falando dessas polaridades no relacionamento, a energia masculina é aquele momento onde a gente quer esvaziar, que a gente está cansado, que a gente não quer mais nada na nossa vida, a gente quer colocar para fora, que a gente quer esvaziar. Mas tem outros momentos da nossa vida que a gente quer preencher, a gente quer colocar coisas quentinhas, coisas gostosas, coisas boas dentro da gente. A energia masculina, ela quer ir para fora, ela quer ir para a vida, ela quer experimentar uma liberdade, ser livre. Então, aqueles momentos que a gente quer ir lá fazer as coisas assim, ó, ninguém manda em mim. É esse momento que eu faço, que eu vou lá, que eu aconteço, que eu estou vivendo essa vida na liberdade. Mas tem aqueles outros momentos que a gente está lá, a gente quer experimentar o amor, a gente quer ter gente por perto, a gente quer trocar momentos. Então, a gente quer se sentir amado. Então, em alguns momentos, eu quero ir para a vida, eu quero estar sozinha, me deixa. E outros momentos, eu quero, vem para cá, me dá aquele abraço, aquele amor, aquela troca. Então, vocês percebem como a gente vive esses dois lados. Eu não sou só um nem outro. Eu vou vivendo esses dois lados. Quando a gente está na energia masculina, que é interessante, a gente vê muito isso, né, acontecer, né? Quando grandes coisas, elas parecem pequenas.
Tá? Então, é aquele momento que a gente está passando, às vezes, por uma dor, assim, que ela é muito grande. Não, mas ó, vamos focar? Vamos olhar para aquilo que a gente precisa fazer? Então, a gente está focando, virando grandes coisas, grandes projetos, se a gente foca parte por parte, a gente está fazendo essas grandes coisas virarem pequenas, onde eu dou conta. Mas, pelo outro lado, quando a gente vai para a energia feminina, a gente faz o contrário, faz pequenas coisas virarem grandes. Tá? Aqui é onde a gente entra, assim, quando a gente está fazendo muito aquele drama, né? Quando a gente entra muito no drama, a gente faz coisas pequenininhas virarem coisas monstruosas. Tá? Que às vezes até a gente nem dá conta. Mas dependendo da situação, quando você tem assim um pouquinho de atenção e você faz aquela atenção ficar gigante, porque você não tem muito tempo, por exemplo, para dar para o seu filho, para trocar com ele, então aquele pouquinho tempo que você tem, olha só, se você usar essa energia feminina, você pode fazer aquele pouquinho tempo virar uma coisa enorme, fantástica, muito significativa para o seu filho. Quando você não tem muito desse tempo e você tem tanta coisa para fazer, você divide em pouquinho, ó, você usou a sua energia masculina, você dá conta. Então, são qualidades que a gente já tem dentro da gente e, conforme a gente vai entendendo como elas funcionam, a gente começa a usar elas a nosso favor. Essa energia masculina, olha só, ela quer ser apreciada, ela quer ser admirada, lógico, fala, olha, eu estou fazendo, eu aconteço, olhem aqui para mim, né? Tipo, me reconheçam, eu sou forte, olha, eu estou fazendo tudo aquilo que me pediram para fazer, então eu quero ser apreciado. Quando eu vou para a energia feminina, o que eu quero? Nossa, gente, eu quero ser compreendida, que as pessoas me entendam. Então, eu faço muito mais pelo outro. Na energia masculina, eu quero do outro. Aqui, eu faço pelo outro. Então, vocês percebem que no nosso dia a dia, o quanto que a gente navega de um lado para o outro? Quanto tempo que a gente passa de um lado para o outro? Quando a gente tem aqui essa forma da energia masculina querer liberdade, a energia feminina, ela quer ser cuidada, quer ser apropriada. A nossa energia masculina, ela é estimulada pelo desafio, gente. Uma vida sem desafio fica aquela vida pacata, triste, onde a gente vai caindo, a gente fica sem vontade de fazer as coisas. Então, se eu tenho que ir para a rua, se eu tenho que me virar, que eu tenho que fazer as coisas acontecerem na minha vida, eu preciso criar desafios, pensar como desafios. E aí, eu uso a minha energia masculina para eu ir lá e enfrentar as coisas e resolver. Em outros momentos, eu quero o quê? Eu quero prazer, eu quero curtir a vida, eu quero estar naquele momento onde eu recebo, onde até os frutos do meu trabalho, do desafio. Então, eu quero estar naquele momento de sentir o prazer, de desfrutar da vida, desfrutar dos resultados que eu vou buscar. Uma coisa que vocês já devem saber, né? Energia masculina, deixa passar, depois a gente vê, depois a gente resolve, deixa quieto. Já a energia feminina, o que a gente faz quando a gente está nela? Não, nada disso, vamos resolver isso agora, vamos conversar. Lembra daquele dia, que aqui, ó, já junta com esse próximo passo aqui, ó, energia masculina, esquece, deixa, mas a energia feminina não lembra. Sabe aquele dia que você me deixou plantado, esperando, fazendo isso, isso, isso? Lembra aquele dia que você não fez isso, isso, isso? Então, quando a gente tá nesse modo que a gente... deixa quieto, não, depois eu vejo, tá tudo bem. Lembra aquilo que você fez? Não lembro. A gente tá no modo energia masculina. Lembra aquele dia que você fez isso que a gente tem vontade e gosta de colocar o dedo na ferida, de ir lá espetar e apertar o outro? É a energia feminina que está atuando nesse momento. Então, quando a gente começa a entender, olha, o movimento, a motivação de cada energia, a gente começa a entender que a gente pode ir de um lado para o outro e usar elas como um recurso, como uma qualidade, como uma força para o nosso dia a dia. Então,
a energia masculina, olha, ela é a expressão do nosso impulso inato para a força, de ir para a vida, para a realização, para a gente ter triunfo. Já, o que acontece? Essa energia, ela traz para a gente, ó, coragem para defender aquilo que a gente valoriza, aquilo que é importante para mim. Então, quando uma mãe, por exemplo, está defendendo um filho, ela está usando essa energia masculina dela de defender, de ter coragem, porque são coisas importantes para ela. Então, ela está lá defendendo, ela está lá buscando a força. Por outros momentos, quando a gente vai para a energia feminina, o que acontece? A gente tem uma expressão mais da nossa compaixão, de olhar para o outro, uma sensibilidade. É aquela energia que conecta a gente com a natureza. Quando a gente tem aquele grau de empatia com as pessoas, a gente cria uma conexão com o outro, quem faz isso é a energia feminina. Por quê? É a energia que se importa, é a energia que ela acolhe, que ela quer estar junto. Já a energia masculina, se percebe? Não, vamos fazer acontecer. Ela não está muito preocupada com essa parte da relação. Agora, a energia feminina se preocupa com a relação. Então, a gente começa a entender aí que essa empatia, esse estar junto, esse conectar, é quando a gente traz a nossa energia feminina, independente se a gente é homem ou mulher. Independente do gênero. Então, a gente vai trazer o quê? A qualidade da energia que movimenta todo ser humano. E aí, vamos pensar assim, ok, Dani, estou entendendo que já existem essas energias. Então, aí a gente vai te dizer assim, com quem é que você está se relacionando no seu relacionamento, tá? Aqui a gente tem, ó, energia feminina e energia masculina. Então, talvez vocês estejam percebendo que a gente não é 100% só energia feminina, nem 100% energia masculina. Então, vamos entender aqui como é que funciona. Por exemplo, a criança nasceu lá na energia masculina, beleza. Foram acontecendo vários eventos na vida dela, e de repente chega um dia que, vamos colocar assim, que um garotinho nasceu na energia masculina, e aí ele tem um evento onde tem muita disputa, tudo, e ele quer apaziguar, que ele quer deixar um clima mais tranquilo, que ele quer conversar mais. Aí o que acontece? Ele passa por uma energia feminina. E aí vem uma outra situação onde estão lá cutucando ele, brigando com ele lá na escola, aí ele vai trazer uma qualidade mais masculina, por exemplo, para se defender. E aí passa, ele está no relacionamento, e aí, sim, a mulher tá brigando muito com ele, o negócio não tá funcionando. Aí, para apaziguar, para ir lá, assim, conversar, vem cá, amorzinho, vem cá, abraçar, tudo aí ele vai para uma energia mais feminina. E aí ele vai lá para o trabalho, ele tem que mostrar o trabalho, ele tem que crescer, ele volta para uma energia masculina. Ah, então, isso acontece com a gente durante a nossa vida, a gente vai mudando, ora a gente está na energia feminina, ora na masculina, e com as mulheres também acontece a mesma coisa, tá? Então, a gente está lá numa energia feminina, a gente está na nossa casa, por exemplo, tem irmãs, então a gente está mais nessa energia feminina, dessa coisa de troca com as amigas, e aí de repente a gente cresce e também vai para o mercado de trabalho e precisa trazer uma energia mais masculina, mais de força para brigar pelo nosso espaço, tudo. Então, a gente traz essa energia mais masculina. E aí depois a gente está lá em outro momento, mais tranquilinho, gostoso, a gente volta para a nossa energia feminina. Então, a gente entender assim, qual é a energia que é mais confortável para mim no meu dia a dia? Qual é a energia que eu estou precisando nesse momento? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre como funcionam, então, essas energias, com quem a gente se relaciona. Então, quando eu estou com o outro, um pode estar na energia feminina e o outro na masculina, ou pode estar ao contrário, tá? Quem estava na feminina foi para a masculina e quem estava na masculina foi para a feminina. Então, a gente pode trocar. Então, a gente tem esses dois momentos onde a gente está na energia feminina e masculina.
E aí, para dar certo o relacionamento, a gente precisa ter essa combinação aqui. Se eu hoje estou numa energia mais masculina, e meu marido ele também estiver na mais masculina, a gente vai ver o que acontece. Se eu estou na feminina e meu marido também está numa feminina, a gente vai entender o que acontece. Então, você já dá para entender que quando está acontecendo isso aqui, tem alguma treta aí no caminho, né? Então, o ideal é a gente estar onde? Entendendo em que momento a gente vai estar em cada energia. Olha só, vamos falar das tretas, porque essas tretas também são legais para a gente aprender, né? Para a gente entender como é que está o nosso dia a dia. Quando a gente tem aqui duas energias femininas, olha só o que acontece. Duas energias femininas da briga, gente. É aquela coisa, sabe, que o pessoal brinca, né? Vamos colocar assim, entrar, isso é coisa de mulherzinha, né? Aquela coisa, esse sapato é meu, olha lá, tá brigando de sapato. Não, esse sapato é meu, não, é meu, hoje eu que vou usar, não, sou eu. Aquela coisa de briga, aquela coisa assim de mimimi, assim, mais do que. Não é da mulherzinha, gente, isso é da energia feminina. É uma energia mais assim, isso aqui é meu, não, é seu, é aquela coisa do detalhe. Não, isso daqui, hoje sou eu, você disse, não, fui eu que disse. Sabe essas briguinhas que tem? Isso é energia feminina, duas energias femininas se conflitando. E aí, o que a gente vê no nosso dia a dia, gente? Essas disputas aqui, não, eu que vou fazer a comida, não, sou eu, não, o bolo é meu, não, é meu. Tá? Aquelas coisas das irmãs, das amigas, não, me dá meu sapato, não, esse vestido é meu. Picuinhas, tá? Porque são detalhes. Então, aí entra essa energia feminina. E aí, Dani, essa energia feminina acontece só com as mulheres? Não. Olha só, quando dois homens estão ali na energia feminina, tá? Entra na mesma forma. Não, me dá isso aqui que é meu, me dá o controle. Não, é meu, não, agora é minha vez. Tá? Isso o que aconteceu? Os dois foram para a energia feminina. Aqueles dois ali brigando, ali assim, um cutucando o outro, assim, só que energia feminina. E aquela coisa da discussão ali também, ó, energia feminina. Então, percebe? Não é porque eu sou homem que eu sou mulher, mas é a qualidade da energia que está em mim nesse momento. Vamos ver como é que ficam ali, por exemplo, ó, o casal, né, as duas pessoas, quando os dois estão na energia feminina. Não falo, eu também não. Não, é porque foi você, não, é porque é você, não. Ó, tá vendo? Agora ele quer discutir a relação. E quando entra nessa discussão ali, ó, a coisa da briga, gente, é o quê? Energia feminina. Então, digamos, a mulher tá na energia feminina e o homem entrou na energia feminina também. Então, o que a gente vai ter? Essas brigas. Então, por isso que a gente precisa estar como? Cada dia mais crescendo, evoluindo, para a gente entender que eu preciso mudar a minha polaridade quando eu não quero brigar. E aí, o que acontece quando duas energias masculinas se encontram? A gente tem aí o quê? Competição. Tá? Então, quando os dois estão numa energia masculina, começa a ter aquele choque, atrito. Por quê? É competição. Então, a gente vê onde os homens competindo muito, né? Os homens na cozinha, ali os homens, quem tem quem é mais forte, quem é que manda mais, aquela coisa do macho alfa. Então, a gente vê aí nas lutas. Futebol, então, é uma coisa que tá cheio ali, né, da energia masculina. O meu time, não, é o meu time, não, o meu que é melhor, não, o meu que é melhor. Então, essa competição é de quem é melhor, quem é mais forte, quem é que fala mais alto. E isso também acontece com as mulheres. As mulheres também podem estar as duas na energia masculina. Olha lá, podemos sim. As duas são na energia masculina. Então, ali, ó, competição. Nos esportes, a gente vê muito essa expressão da energia masculina nas mulheres. Então, isso acontece muito. Quando a gente agora começar a olhar a nossa volta, a gente vai começar a entender. Puxa, olha, aquele casal ali, ó,
o homem está na energia masculina, a mulher está na feminina, os dois estão na feminina, os dois estão na masculina. Como é que são duas pessoas na energia masculina? Olha lá, quem faz o bico maior, quem é que está competindo por ser mais forte, que dura mais, quem é que fala mais alto, quem é que grita mais alto, nesse sentido, é uma competição. Tá? Então, essa competição, o que faz? É uma briga de energia masculina no nosso dia a dia. Então, quando a gente olha aqui com quem a gente se relaciona, a gente vai entendendo que a gente está mudando, e às vezes eu chego em casa com uma energia masculina, meu marido está com a energia masculina, a gente vai entrar numa competição. Quem é que vai fazer? Quem é que vai fazer a janta melhor? Quem é que teve o melhor dia? Quem é que ganhou mais? Quem é que fez mais? Se os dois estão na energia feminina, vai ter aqueles atritozinhos. Você não joga o lixo para fora, você deixa a cueca no banheiro, você faz isso, você faz aquilo. Aí entra nas duas energias. Não, mas não fui eu tirei, eu fiz isso. Aquelas justificativas, duas energias femininas ali, conversando no seu nível de mimimi, né? Então, vamos entender, né? Como que a gente está no nosso dia a dia usando essa energia a nosso favor. Aqui, eu trouxe um exemplo da Amanda Nunes. Quem não conhece, já vai conhecer quem é a Amanda Nunes. Se a gente olhar para essa foto da Amanda pequenininha, vocês percebem que ela está com uma cara assim mais de força? E olha a cara de assustada do coleguinha dela. Ela está ali com a mão mais para frente, segurando ele, uma energia mais de força, e ele uma energia mais assim, opa, tô até afastado, né? Tô até meio longe, tô até sem saber o que fazer. Tá? Então, aqui, o que acontece? Nessa imagem, nessa situação, ela está na energia mais masculina e ele está na energia mais feminina. Nessa outra foto, que ela já está assim, ó, foi produzida, tem ali uma maquiagem, tem toda uma produção ali para fazer uma foto, a energia feminina. Aqui, nesse outro momento, ela está na energia feminina, ali, ó, tem um colarzinho, tem aquele batonzinho ali, uma roupinha ali mais feminina. Então, o que acontece? A menina lá tinha uma energia feminina. Em algum momento ali ela teve que ir para uma energia masculina, a gente não sabe o motivo, mas depois ela estava na energia feminina, então é como se a gente estivesse olhando para uma cebola, tá? Então foi mudando a energia. Quando a gente vem aqui para esse momento, o que a gente tem aqui? Vocês percebem que tem um lado feminino aí, mas a gente está vendo uma transição aí de energia, de uma energia feminina, porque quem é a nossa convidada daqui é a nossa lutadora de MMA da UFC. Então, a Amanda aqui, ela está entrando aonde? Num processo aqui, ó, de sair da energia feminina para ir para uma energia mais masculina. E por quê? Ela está indo para onde? Para um ringue, lá para a luta. Então, o que acontece? Na luta, a gente já viu, então, energia masculina, que é a energia da competição. Então, para ela poder competir, ela precisa da energia masculina. E ela vai muito bem. Em outros momentos, ela também está usando essa energia feminina. E aí, a masculina, desculpa. E aí, olha só, ela passou para a energia masculina aqui, e depois, quando acabou a luta, vem a filhinha dela, ela tá lá, ó, meu amor, minha fofura, foi para a energia feminina. Olha só, com quem ela acabou de competir, tá ali, ó, que coisinha fofa, né? Energia feminina. E mesmo, olha, com os cinturões que ela tem, ela tá ali, ó, com uma blusinha ali, assim, ó, de oncinha, já tá mais, assim, orgulhosa ali, mostrando, mas com um arzinho de delicadeza. Então, ela foi para onde? De novo, para a energia
feminina. Então, percebe? Nós somos essa cebola que a gente vai mudando e vai colocando, trazendo a energia que a gente precisa. Então, a gente está nessa troca o tempo todo entre energia feminina e masculina. E olha só, a gente pode entender agora que parte das dificuldades dos nossos relacionamentos é causada pela confusão entre os homens e mulheres no uso dessa energia feminina e masculina. Como é um dia comum, por exemplo, na vida de um casal, a gente passa por diversos momentos. Então, digamos que lá de manhã, estão os dois, o homem na energia masculina e a mulher na feminina. Aí acontece alguma treta lá no dia, vão os dois para a energia feminina. Aí depois passa essa treta, estão lá, um na energia masculina, outro na feminina, continuam conversando ali de boa, um na masculina, outro na feminina. E aí, teve outra treta, mas nessa outra treta, o que acontece? Eles inverteram a energia. O homem foi para a feminina e ela foi para a masculina. Então, tá tudo bem, tá funcionando. Por quê? Equilíbrio. E aí, depois aconteceu alguma outra coisa e os dois estão na energia masculina. Então, o nosso dia a dia, ele passa por essas mudanças de energia. Agora, o importante é o quê? É a gente poder saber como navegar com elas. Então, essas energias, elas estão influenciando a interação do casal. Quando a gente entende que se um está na energia masculina, para eu estar no equilíbrio, eu preciso ir para a minha feminina e vice-versa, a gente está equilibrando a energia do casal. E aí, o que acontece? A gente pode ter um relacionamento mais carinhoso, mais duradouro, um relacionamento onde a gente tem um amadurecimento mesmo, sexual e emocional do casal. E aí, como é que a gente, então, equilibra essas duas energias, né? Você sabendo em qual energia você tá, em qual o outro tá, a gente faz o quê? A gente muda a nossa energia. Então, sabendo onde cada um tá, ó, você sabe qual energia que você precisa usar para trazer o equilíbrio no relacionamento. Olha só esse casal. Quando a gente olha para esse lado aqui, ó, esse rapaz ele está na energia masculina e o outro está na energia feminina. Só que num outro dia, o que acontece? Esse daqui está na energia mais masculina e o outro, para equilibrar, foi para uma energia o quê? Mais feminina. Então a gente tem ali aquela energia de cuidar, a energia de olhar, de estar ali presente. Então, vocês percebem? A gente tem esse equilíbrio que aí a gente tem um relacionamento mais saudável. Então, como é que a gente pode atrair assim, um relacionamento mais saudável para a nossa vida, né? A gente usa, além de entender essas energias, a gente vai usar o que a gente chama aqui, ó, da lei do espelho. Como é que funciona essa lei do espelho? Tudo aquilo que a gente vê no outro é reflexo da gente. Então, quando uma mulher ela se apaixona por um homem, o que ela está buscando nesse homem? Complementar a energia masculina que ela tem como referência e como ela tem dentro dela. Já o homem, quando ele se apaixona por uma mulher, ele está percebendo o quê? A própria energia feminina que ele tem dele refletida no outro. E aí, o que acontece, então? A gente tem aqui, para a gente saber como a gente vai atrair, assim, e a gente é atraído, a gente entende agora que é um reflexo daquilo que é importante para a gente, um reflexo daquilo que a gente cuida dentro da gente. E aí, se eu sei que isso é um reflexo, que o meu marido é o reflexo do meu masculino, e ele sabendo que o feminino dele também está refletido em mim, a gente não está mais sendo dependente um do outro, mas a gente é complementar. Então, quando eu estou muito no feminino, ele vai para o masculino, gente, muito legal. Quando eu estou no mais masculino e ele está no mais feminino, a gente se dá super bem. Por quê? Porque a gente se equilibra nesse momento.
Então, quando a gente está falando aqui dessa energia masculina, energia feminina, é a nossa forma de agir no mundo, é a nossa forma de trocar, a nossa forma de buscar e a nossa forma de sentir, a nossa forma de estar aqui presente. Tá? Então, quando eu estou consciente que eu tenho essas duas energias e eu posso navegar de um lado para o outro, se eu quero falar mais grosso, se eu quero falar mais alto, eu vou para minha energia masculina e eu sei que eu estou usando minha energia masculina, gente, eu estou assumindo a minha força. E naquele outro momento que eu quero ser cuidada, às vezes não custa nada eu pedir também. Tá? Mas fala assim, agora vem cá, me dá um cheiro, me dá um chamego, agora está na hora de que eu quero ser cuidado. E, gente, isso funciona muito bem. Tá? A gente ter essa consciência de como é que a gente pode navegar e até você está assistindo a palestra e de repente o seu companheiro, sua companheira não está, conversa com ele, mostra essa diferença entre energia feminina, entre energia masculina, para vocês poderem ter um relacionamento mais saudável, mais harmonioso, onde os dois estão crescendo. Então, hoje era esse o nosso papo dessa energia masculina, essa energia feminina. Eu quero agradecer aqui a vocês por estarem presentes aqui, disponibilizando o seu tempo. Aqui tem meus contatos lá no Instagram, Dani Terapeuta Emocional, ou lá no Face, é o Daniela Dias Souza, que é o SO, Souza. Quero agradecer a Miami, gratidão por estarem aqui e usem sua energia feminina, masculina, para ter um relacionamento saudável. Sensacional, Daniela! Muitos elogios aqui. O pessoal está elogiando o evento, parabéns pelo conteúdo. Nossa, muito bacana. Não tivemos perguntas aqui, mas eu particularmente tenho uma pergunta. Com relação a essa questão da energia masculina e feminina, como é que a gente faz para conseguir se perceber numa energia mais masculina ou mais feminina? Quando a gente está pensando assim, Luana, por exemplo, eu estou indo com muita força, estou muito mais agressiva, eu estou assim com sangue nos olhos. Tá? É aquele movimento da energia mais masculina. Por quê? É aquele momento que eu quero fazer acontecer, que eu estou encarando as coisas como um desafio, estou colocando como um desafio. Então, é aquele momento que, assim, eu estou numa energia mais masculina, né? Aquela que é a realização. Bacana. E a feminina? E aí, quando eu estou naquele outro dia que eu quero ficar mais quietinha, às vezes que eu quero cuidar do outro, que eu quero até cuidar de mim também, aquele dia que a gente quer abraçar o mundo, sabe? E às vezes a gente quer ficar mais para dentro, então a gente está naquela energia mais feminina. Incrível. Ah, entendi. Bacana. Pessoal, tem uma pergunta aqui da Lamara. Como nós podemos fazer para usar mais um ou outro hemisfério de maneira consciente, como, por exemplo, treinar mais um polo? Então, como a gente hoje vive numa sociedade que ela é mais masculina, porque se a gente olhar assim, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter dinheiro, a gente precisa de um monte de coisa lá fora para sobreviver. Então, assim, a sociedade já pede para a gente essa energia mais masculina, né? Então, por exemplo, a gente equilibrar com a energia mais feminina, usar mais o nosso, desenvolver mais o nosso cérebro direito, né? Se a gente está procurando fazer uma arte, seja ela como uma dança, seja ela como uma pintura, seja com trabalhos manuais, ajudar as pessoas, e uma instituição, por exemplo, ajudar as pessoas, trabalhar com essa nossa empatia, então a gente está exercitando mais esse nosso hemisfério direito aí com essa criatividade, com essa coisa de acolher. Então, se eu estou ao contrário, né? Se eu faço muito, já estou muito no mundo artístico, né? Já faço demais em trabalhos manuais, cuido dos outros, aí eu posso pegar, até brincando, né? Sabe aqueles revistinha de Sudoku, né? Sudoku, que é para ficar ali pensando, né? Coisas que você tem que pensar, entender a lógica, como funciona. Tem muitos exercícios cerebrais para isso, né? Que a gente pode estar trabalhando mesmo com cada um dos hemisférios dentro da qualidade dele. Puxa, que bacana, hein? Um universo para ser descoberto dentro de nós mesmos.
Exato. O Aleph pergunta o seguinte: e no caso de uma relação entre dois homens, funciona do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Ah, por quê? Dois homens ou duas mulheres funcionam do mesmo jeito. Porque a gente tem aquele do casal que vai ser uma energia mais presente, mais forte, e aquele outro que vai ser mais doce. Só que, assim, essa energia ela vai mudar também, né? Então, digamos que a gente está o tempo todo, né? Muda de uma para outra. Então, não é a questão da sexualidade, né, de ser dois sexos iguais, mas é da qualidade da energia mesmo. Então, quando um tá ali naquele mais forte, a gente fala assim, né, tem aquele que domina mais na relação e o outro tá mais ali passivo, né, vamos dizer assim. Só que tem momentos que pode ser ao contrário. O que estava mais passivo fica mais ativo e o que estava mais ativo fica mais passivo. Por quê? O que estava mais passivo e de repente ele chegou no dia, ó, peraí, agora hoje sou eu. Hoje eu quero fazer as minhas vontades, hoje eu quero exercitar esse meu lado e, gente, tá tudo certo. E aí, só que para não dar pau na relação, quando você perceber que seu companheiro está indo para essa energia mais, assim, hoje eu quero estar mais seu centro da atenção, ok, o que você faz? Ok, tudo bem, o que você quer hoje? O que você está precisando hoje? Tá? A gente vai para outra energia feminina, aquela de acolher. Sensacional, sensacional. A Ana Paula Ruiz pergunta o seguinte: podemos mudar a energia do parceiro com as nossas atitudes? Podemos. E a gente, se vocês começarem a andar na rua agora e perceberem, né, olhando os casais, né, vocês vão ver assim, que tem muitos casais, por exemplo, que quando começaram a namorar, o homem era energia masculina, aquela coisa de conquistar, de chegar junto, né, e aí a mulher, ok, né, vai na... E depois que casa, essa mulher vai assumindo mais o lado masculino e o homem mais o feminino. Às vezes até mesmo por causa do ambiente, por exemplo. A mulher, a gente já teve vários casos que eu já atendi, né? Por exemplo, o homem perdeu o emprego e tinha os filhos. E a mulher ainda tinha o emprego. Então, a mulher fica sustentando a casa, enquanto o homem não arruma o emprego, ele começa a arrumar a casa, a cuidar dos filhos. O que aconteceu? A mulher foi para a energia masculina e o homem foi para a energia feminina. E aí, de repente, legal. Lá na frente muda, né? Ele arruma um emprego melhor, tudo. Aí pode voltar, ele ir para a energia masculina de novo e ela para a feminina. Muito legal. Olha, só elogios. A Lamara disse também, me identifiquei com o conteúdo, amei. A Miele falou top. O Roger, excelente conteúdo. Nossa, só elogios. Às vezes com tanta energia feminina que pareço minha mãe reclamando, o Scorpion Sex Shop falou. Gratidão pelo conteúdo, maravilhoso. Olha, só elogios. Muito obrigada, querida. Eu que agradeço, assim, essa disponibilidade de vocês estarem aqui assistindo esse conteúdo, que essa troca que a gente faz, a gente entra aqui um pouquinho na energia feminina para poder trocar com vocês, que isso é muito importante, né? E todo mundo cresce com isso. Com certeza. E eu recebi um spoiler aqui, pessoal. Quem quiser mais informações sobre os produtos, pode entrar em contato pelo telefone 11, pega o papel, corre, vai, anota. 11 9 70 57 42 92. E, como não poderia deixar de ser, não esquece de ir lá no Insta da Intime, @IntimeExpo. Obrigada, Daniela. Foi um prazer imenso falar com você. Incrível o seu conteúdo. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês pelo convite e um beijo no coração de vocês. Um beijo. Gente, e você que ainda está acompanhando a nossa programação, bora, tá curtindo, tá gostando? Deixa seu like aqui no nosso vídeo. Eu dei uma olhadinha, estamos com baixos likes. Por favor, gente, bora lá fazer esse negócio render muitos likes, porque o conteúdo está sendo incrível, não tá não? Acho que vale. Compartilha com os amigos, chama todo mundo para assistir, não deixa ninguém de fora, porque essa é a oportunidade. A Intime Expo não é sempre que tem, né mesmo, minha gente? E um conteúdo totalmente online e gratuito, quem não quer?
Vem, chama todo mundo, chama seu pai, sua mãe, vamos lá conhecer sobre os assuntos mais interessantes que nós temos. E daqui 10 minutinhos, exatamente às 15h30, nós estaremos aqui com um debate sobre BDSM. Não sai daí, a gente já volta.